Alguma vez você já se perguntou como seria sua vida se amasse a Deus com tudo o que você é? Em um mundo onde as prioridades parecem mudar a cada nova tendência, o convite de Jesus para amar a Deus acima de todas as coisas é um chamado para encontrar propósito e plenitude no que é eterno. Esse amor não é um sentimento passageiro nem uma rotina vazia. É um compromisso adorável que toca cada área da nossa existência. Amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e forças é mais do que um mandamento. É o caminho para um relacionamento vivo, profundo e sincero com aquele que nos amou primeiro. Antes de começarmos, quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Diga com convicção: Senhor, entrego todo o meu ser a Ti. Ajuda-me a Te amar com um coração sincero, a Te buscar em cada passo e viver para Te agradar. Que essa declaração seja o início de uma jornada espiritual que transforme sua vida de dentro para fora. Junte-se a nós enquanto exploramos como amar a Deus acima de todas as coisas, seguindo os ensinamentos de Jesus e a direção da Sua palavra. Vamos começar essa jornada juntos. Número 1. Marcos 12, versículos 29 e 30. O mandamento supremo. Colocar Deus no centro de tudo. Jesus nos deixou algo claro. O amor a Deus é o centro, o coração da nossa fé. Pense nisso por um momento. Tudo começa aqui. Não como uma regra a mais, mas como a raiz de todo o nosso relacionamento com Ele. Jesus disse de forma direta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Você percebe a profundidade disso? Não se trata de um amor superficial, de palavras vazias ou momentos esporádicos. É um convite para que tudo em nossa vida gire ao redor de Deus. E Jesus não deixa espaço para dúvidas quando diz que este é o primeiro mandamento. É como se Ele estivesse nos lembrando: não esqueça o essencial, porque em um mundo onde tudo compete por nossa atenção, esse chamado nos devolve ao único lugar seguro, ao único fundamento que não se abala. Quantas vezes deixamos nossas prioridades se misturarem e acabamos colocando coisas passageiras no lugar que só pertence a Deus? Esse mandamento nos desafia a voltar ao básico, a reconhecer que tudo o mais na nossa fé depende de quanto amamos a Ele. Além disso, Jesus enfatiza algo poderoso: o Senhor é um. Isso nos confronta. Quem ou o que ocupa o trono do nosso coração? Porque não nos enganemos às vezes, sem perceber, colocamos o trabalho, as metas pessoais ou até as pessoas mais queridas em um lugar que deveria ser exclusivo de Deus. Mas Ele, é claro, não divide sua glória com ninguém. Ele nos convida a refletir profundamente: estou vivendo como se Deus fosse realmente o único na minha vida? E se não for assim, que passos posso dar hoje para entregar-lhe esse lugar? Quando Jesus fala sobre amar a Deus com todo o nosso coração, alma, entendimento e forças, Ele não está deixando nada de fora. É um amor que abrange tudo o que somos. Amar com o coração significa direcionar nossas emoções e afetos para Ele. É no louvor, na gratidão e nas nossas orações sinceras que esse amor ganha vida, mas também com a nossa alma, entregando-lhe nossa essência mais profunda. É reconhecer que nossa identidade pertence a Ele, que somos dele. E o que dizer da mente? Em um mundo que constantemente bombardeia nossos pensamentos com dúvidas, preocupações e ideias que nos afastam de Deus, esse mandamento nos convida a filtrar tudo através da Sua palavra. Usar a verdade bíblica para vencer a ansiedade e manter o foco no que realmente importa. Por fim, estão nossas forças, nossas ações. Aqui não há espaço para passividade. Trata-se de viver para Ele no cotidiano, no trabalho, na família, no serviço. Tudo o que fazemos deve refletir o nosso amor por Deus. Mas isso não é algo que conseguimos fazer apenas de vez em quando. Amar a Deus com tudo exige prática diária.
dedicar a Ele os primeiros minutos do dia, abrir sua palavra com intenção, adorá-lo mesmo em meio às tarefas. Imagine começar cada manhã dizendo: Senhor, este dia é teu. Guia cada passo que eu der, e não apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas decisões que tomamos constantemente. Hoje é o momento, não amanhã, não quando tudo estiver mais fácil. Hoje podemos decidir colocar Deus no centro com uma oração simples, mas poderosa. Senhor, entrego-te meu coração, minha alma, minha mente e minhas forças. Sê tu o centro de tudo. E quando fazemos isso, quando realmente vivemos esse mandamento, algo muda. Tudo começa a se alinhar em nossa vida, porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu lugar certo. Por fim, estão nossas forças, nossas ações. Aqui não há espaço para passividade. Trata-se de viver para Ele no cotidiano, no trabalho, na família, no serviço. Tudo o que fazemos deve refletir o nosso amor por Deus. Mas isso não é algo que conseguimos fazer apenas de vez em quando. Amar a Deus com tudo exige prática diária. Dedicar a Ele os primeiros minutos do dia, abrir sua palavra com intenção, adorá-lo mesmo em meio às tarefas. Imagine começar cada manhã dizendo: Senhor, este dia é teu. Guia cada passo que eu der. E não apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas decisões que tomamos constantemente. Hoje é o momento, não amanhã, não quando tudo estiver mais fácil. Hoje podemos decidir colocar Deus no centro com uma oração simples, mas poderosa. Senhor, entrego-te meu coração, minha alma, minha mente e minhas forças. Sê tu o centro de tudo. E quando fazemos isso, quando realmente vivemos esse mandamento, algo muda. Tudo começa a se alinhar em nossa vida, porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu lugar certo. Número 2. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. A raiz do mandamento, voltar à origem da devoção verdadeira. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Essas palavras, conhecidas como o Shema, são muito mais do que uma declaração. São o coração pulsante da fé. Imagine os antigos israelitas recitando essas palavras todas as manhãs e todas as noites, como se as estivessem gravando na alma, porque sim, era isso mesmo. Um lembrete constante de quem é Deus e do que Ele espera de nós. Não um Deus entre muitos, mas o único, o verdadeiro, o incomparável. Em um mundo cheio de falsos deuses, onde cada nação tinha seus ídolos, o povo de Israel se distinguia por afirmar algo radical. O Senhor é um. Não havia concorrência, não havia alternativas. Isso não era apenas um credo religioso. Era um ato de resistência, porque reconhecer a Deus como único implica muito mais do que dizer. É viver. É alinhar cada aspecto da nossa vida com essa verdade. Mas o que isso significa para nós hoje? Em um mundo que nos empurra a nos dividirmos entre 1000 prioridades, onde deuses modernos como o sucesso, a tecnologia e o prazer disputam o trono do nosso coração, o Shema nos chama de volta. Ele nos lembra que não podemos servir a 2 senhores. Talvez não nos curvemos diante de estátuas, mas quantas vezes nossa confiança está mais no dinheiro, no reconhecimento ou até em nós mesmos do que em Deus? Vale a pena perguntar: o que está ocupando o lugar que pertence somente a Ele? Amar a Deus de todo o coração, alma e forças não é apenas uma poesia bonita, é um convite a nos rendermos por completo. O coração, na cultura hebraica, não era apenas o lugar das emoções, mas também dos pensamentos e da vontade. Ou seja, amar a Deus com todo o coração significa permitir que Ele governe nossas decisões, nossos desejos e aquilo que mais valorizamos. A alma, por outro lado, é nosso ser mais profundo, nossa essência. É dizer a Deus: tudo o que sou te pertence.
É uma entrega total, um ato de confiança radical. E amá-lo com todas as forças implica ação. Não basta dizer que o amamos. Nossas mãos, nosso tempo, nossos recursos precisam refletir essa devoção. É um amor que se traduz em serviço, em obediência, em entrega. O Shema não é apenas um chamado para amar a Deus. É uma âncora que nos mantém firmes quando os problemas da vida nos empurram para o caos. Essas palavras nos trazem de volta ao ponto de partida. Deus é único e Ele merece o nosso tudo. Talvez você se pergunte como aplicar isso no dia a dia. Comece pelo pequeno. Dedique os primeiros minutos de cada manhã para recitar essa passagem. Não como um rito vazio, mas como uma declaração pessoal. Enquanto fizer isso, pergunte-se: estou vivendo de acordo com essa verdade? Estou dando a Deus o meu tudo? E ao terminar o dia, faça uma pausa. Reflita: onde coloquei minha confiança hoje? Meu tempo, minha energia, minha mente estiveram alinhados com esse amor a Deus? Porque amar a Deus não é algo que acontece automaticamente. É uma prática diária, uma decisão intencional de colocá-lo no centro, de lembrar que não há ninguém como Ele. Deus não nos chama para um amor fragmentado, para uma devoção pela metade. Ele nos chama a entregar tudo: coração, alma e forças. Porque quando fazemos isso, descobrimos algo incrível. Não apenas damos a Ele o nosso tudo, Ele nos preenche com o seu tudo. Ele nos transforma, nos sustenta, nos guia. Por isso, hoje, volte à raiz. Faça dessas palavras sua oração, sua confissão, sua vida. O Senhor é um. Eu te amo com todo o meu ser, Senhor, e hoje escolho viver para ti. Número 3. Mateus 22, versículo 37. Como amar a Deus acima de tudo. Jesus foi claro quando disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso não foi apenas uma resposta teológica para impressionar os fariseus. Era o núcleo do que significa viver em comunhão com Deus. Mas me permita te perguntar algo. Como podemos realmente amar a Deus acima de tudo em um mundo que constantemente compete por nossa atenção? É um desafio, eu sei, mas não é impossível. Na verdade, é algo que Jesus nos chama a viver todos os dias. Primeiro, pensemos no que significa amar a Deus com todo o coração. Nosso coração, esse lugar onde habitam nossas emoções, afetos e desejos, pode ser facilmente distraído. Quantas vezes nos deixamos levar pelas preocupações, frustrações ou até pelas alegrias passageiras? Amar a Deus com todo o coração não significa ignorar nossas emoções, mas levá-las a Ele. Falar com Deus em oração sincera, como quando desabafamos com alguém próximo, é uma forma de canalizar tudo o que sentimos para Ele. É dizer: Senhor, este é o meu coração hoje, mas confio que Tu compreendes e transformas. Depois, temos a alma, essa parte de nós que anseia por algo mais profundo. A alma é o nosso centro espiritual, o núcleo de quem somos. Amar a Deus com toda a nossa alma significa buscá-lo em todo momento. É cultivar hábitos que nos aproximem dele, como a leitura da Bíblia, o jejum ou simplesmente passar tempo em sua presença. É reconhecer que nossa alma tem fome e que nada, absolutamente nada, pode satisfazê-la mais do que Deus. Pense nisso. Quantas vezes tentamos preencher esse vazio com coisas passageiras, mas no fim, só Ele pode saciar nossa sede espiritual e, por fim, nossa mente. Aqui é onde as coisas se complicam. Vivemos em um mundo que constantemente bombardeia nossos pensamentos com informação, preocupações e mentiras. Amar a Deus com toda a nossa mente significa renovar nossos pensamentos com a sua verdade. E como fazemos isso? Passando tempo em sua palavra, meditando no que Ele diz sobre nós e sobre o mundo.
Quando enchemos nossa mente com as Escrituras, evitamos que pensamentos tóxicos tomem o controle. Como dizem Romanos, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso não acontece da noite para o dia, mas com intenção diária, nossa perspectiva começa a mudar. Agora, sejamos honestos. Amar a Deus acima de tudo não é fácil. Há obstáculos e você sabe disso. A rotina corrida, as distrações digitais, as preocupações financeiras, tudo parece conspirar para nos afastar dele. Mas aqui está a chave. O amor a Deus não é um sentimento que vai e vem. É uma decisão diária. É escolhê-lo mesmo quando o tempo é curto, quando as redes sociais chamam sua atenção, ou quando você sente que pode lidar com tudo sozinho. Nesses momentos, o desafio é parar e dizer: não, Deus, tu és o primeiro. Talvez você esteja se perguntando: o que eu faço? Por onde começo? Você não precisa fazer mudanças drásticas da noite para o dia. Comece com pequenos passos. Dedique os primeiros 5 minutos do seu dia para agradecer a Ele. Antes mesmo de olhar o celular, abra sua Bíblia e medite em um versículo, mesmo que seja curto. Converse com Ele durante suas atividades diárias, como se estivesse andando com um amigo. Esses pequenos momentos, sustentados ao longo do tempo, transformarão sua relação com Deus. Jesus não nos chamou para algo inatingível. Ele sabe que precisamos da sua graça para amá-lo como ele merece. Por isso, a cada dia podemos pedir sua ajuda. Podemos orar: Senhor, ensina-me a te amar mais do que qualquer outra coisa. Ajuda-me a te entregar meu coração, minha alma e minha mente. Sê tu o centro de tudo na minha vida. E sabe, quando fazemos isso, Ele responde. Ele nos transforma de dentro para fora e nos dá força para superar qualquer obstáculo. Número 4. Lucas 10, versículo 27. Expandir o mandamento. O amor que se estende ao próximo Jesus foi direto quando um especialista na lei perguntou qual era o mandamento mais importante. Ele não deixou espaço para dúvidas. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui está a chave. O amor a Deus e o amor ao próximo não são duas coisas separadas. É impossível amar genuinamente a Deus e, ao mesmo tempo, ignorar ou desprezar as pessoas ao nosso redor. Jesus não apenas nos chama a olhar para cima, mas também a olhar ao redor. Pense na parábola do bom samaritano. Aquele homem ferido à beira do caminho representa todos que precisam de amor. E o samaritano nos dá um exemplo poderoso do que significa estender nossa fé em ações concretas. Amar ao próximo não é um sentimento vago ou uma intenção bonita. É um amor que se traduz em serviço, sacrifício e compaixão. E Jesus não nos deixa desculpas. Nosso próximo não é apenas quem compartilha nossas crenças ou nosso estilo de vida, mas qualquer pessoa que cruza nosso caminho, especialmente quem mais precisa. Isso nos leva a refletir: quem é o nosso próximo hoje? Pode ser o vizinho que mal cumprimenta porque está passando por um momento difícil. Pode ser aquela pessoa no trabalho que sempre parece distante, ou até alguém com quem você não se dá bem. E aqui vem o desafio. Jesus nos chama a amar até mesmo nossos inimigos, aqueles que nos feriram ou decepcionaram. Não é fácil, é radical, mas é o tipo de amor que desafia nossas inclinações naturais e nos leva a depender de Deus para consegui-lo. Mas amar ao próximo nem sempre significa grandes gestos heróicos. Muitas vezes está nos pequenos detalhes. Uma ligação para saber como alguém está, ouvir com paciência quem precisa desabafar, ajudar com tarefas simples que podem fazer uma grande diferença. E sim, também inclui atos de reconciliação. Pedir perdão, oferecê-lo quando necessário e deixar que Deus cure as feridas que nos afastaram de outras pessoas. O amor ao próximo também tem uma dimensão social.
O que estamos fazendo pelos necessitados em nossas comunidades? Pode ser apoiar um abrigo, visitar os doentes ou simplesmente sermos mais conscientes das lutas que outros enfrentam. A generosidade, tanto de tempo quanto de recursos, reflete o coração de Deus. E quando agimos assim, não apenas abençoamos os outros, também experimentamos uma alegria profunda e duradoura. Sabemos que nem sempre é fácil. Há dias em que é mais simples ignorar as necessidades dos outros ou nos justificarmos com a falta de tempo e energia. Mas aqui está a boa notícia. Não estamos sozinhos nisso. O Espírito Santo nos capacita a amar de um jeito que vai além das nossas forças humanas. É o poder dele em nós que nos permite amar com paciência, com perdão e com uma compaixão genuína. Jesus disse que o mundo saberá que somos seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. Esse amor é o testemunho mais poderoso que podemos oferecer. É um amor que vai além das palavras, que se transforma em ação e que reflete o caráter de Cristo em cada interação. Então hoje pergunte-se: como posso amar mais ao meu próximo? Talvez seja um pequeno gesto, talvez uma decisão difícil. O importante é dar o primeiro passo, confiando que Deus fará o restante. Quando amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, o amor de Deus se torna visível no mundo. E isso muda tudo. Número 5. João 14, versículo 15. Demonstrando o amor a Deus, obedecê-lo por amor. Jesus não deixou espaço para ambiguidades quando disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Sua mensagem é clara e direta. O amor verdadeiro não é apenas um sentimento, é ação. É fácil dizer que amamos a Deus, cantar louvores ou levantar as mãos em oração. Mas a pergunta real é esta: estamos vivendo esse amor? Porque, segundo Jesus, a verdadeira prova do amor a Deus é obedecê-lo. Não a partir da obrigação, mas de um coração agradecido, um coração que entende que a vontade dele é perfeita e agradável. Obedecer a Deus não é um ato de legalismo, e muito menos uma tentativa de conquistar seu amor. Ele já nos amou primeiro. Tudo o que fazemos é uma resposta a esse amor imenso. É como se Jesus nos dissesse: se você realmente me ama, confie em mim o suficiente para fazer o que eu peço. E faz sentido, não é? Quando amamos alguém, queremos honrá-lo, queremos agradá-lo. Com Deus, isso não é um fardo, é um privilégio. É reconhecer que Ele sabe mais do que nós, que seus mandamentos não estão aqui para nos limitar, mas para nos conduzir ao que é melhor. Por que devemos obedecer a Deus? Primeiro, porque seu amor por nós foi tão grande que Ele enviou seu Filho para nos salvar. Como não responder a um amor tão sacrificial com tudo o que somos? Segundo, porque sua vontade sempre busca o nosso bem. Mesmo que, às vezes, não entendamos o porquê de seus mandamentos, podemos ter certeza de que Ele vê o panorama completo. Terceiro, porque quando vivemos segundo seus princípios, experimentamos paz, estabilidade e uma vida com propósito. Mas como é a obediência a Deus no cotidiano? Não se trata apenas de grandes gestos, e sim de pequenos atos diários que refletem nossa fé. Por exemplo, nas nossas relações, obedecer a Deus significa ser pacientes, evitar falar mal dos outros, oferecer ajuda quando alguém precisa. Na vida pessoal, pode ser tomar a decisão de orar todas as manhãs, reservar tempo para ler a palavra ou buscar a direção dele antes de tomar decisões importantes. E no trabalho, pode significar agir com integridade, ser honesto mesmo quando ninguém está vendo, tratar os outros com respeito, independentemente de quem sejam. Claro, nem sempre é fácil. Às vezes, obedecer a Deus significa renunciar a algo que queremos ou enfrentar situações desconfortáveis. Pode ser perdoar alguém que nos feriu, deixar um hábito que sabemos que não agrada a Deus ou dizer a verdade quando seria mais fácil se calar. Mas aqui está o maravilhoso: não fazemos isso sozinhos.
O Espírito Santo nos fortalece, nos guia e nos ajuda a dar esses passos de obediência que parecem impossíveis. E quando damos esses passos, algo lindo acontece. Não apenas crescemos em nossa relação com Deus, mas também refletimos o caráter dele ao mundo. Jesus prometeu que quem guarda seus mandamentos experimentará sua manifestação de maneira mais profunda. Isso significa que, quanto mais obedecemos, mais íntima se torna nossa comunhão com Ele. E isso, por sua vez, impacta quem está ao nosso redor. Porque o mundo não precisa de mais palavras vazias. Ele precisa ver um amor real, um amor que se vive e se demonstra. Hoje, te convido a fazer uma pausa e se perguntar: há algo que Deus está te pedindo para fazer? Talvez seja algo pequeno, como se reconciliar com alguém, dedicar mais tempo a buscá-lo, ou simplesmente confiar nele em uma situação difícil. Seja o que for, dê esse passo hoje. Não por obrigação, mas porque você o ama. E lembre-se, cada ato de obediência, por menor que pareça, é uma poderosa declaração de amor a Deus. É dizer: Senhor, eu confio em Ti e quero viver para Te agradar. Porque no final, é isso que significa amar a Deus. Obedecê-lo com todo o nosso coração, alma e forças. Número 6, 1 de João 5, versículo 3. O amor que não é um fardo. Amar a Deus não é um fardo, é algo que liberta. Quando João nos diz: pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, ele está quebrando a ideia de que obedecer a Deus significa perder nossa liberdade ou felicidade. Na verdade, é exatamente o oposto. Os mandamentos de Deus não estão aí para nos limitar, mas para nos proteger, para nos guiar a uma vida cheia de propósito, paz e plenitude. E isso muda tudo, não é? Porque quando entendemos que os mandamentos de Deus são um reflexo do seu amor por nós, obedecer se torna uma resposta natural e cheia de alegria. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu que as regras te restringem? Talvez já tenha se perguntado se realmente vale a pena seguir os princípios bíblicos quando o mundo oferece alternativas aparentemente mais fáceis ou mais prazerosas. Mas aqui está a verdade. Deus não nos dá mandamentos por capricho. Cada um deles foi cuidadosamente desenhado para nos guardar do mal e nos direcionar ao que é melhor. É como um pai que estabelece limites para seus filhos. Não para controlá-los, mas para protegê-los. Quando Deus diz: não mintas, não roubes, ama o teu próximo, Ele não está tentando tornar a vida mais difícil, mas sim proteger o nosso coração, nossas relações e nossa paz interior. E tem mais. Obedecer a Deus não apenas nos protege, também nos alinha com a sua sabedoria. Ele vê o que nós não conseguimos ver. Seus mandamentos são como placas no caminho, nos guiando para um destino seguro. Talvez no momento a gente não entenda por que ele pede algo, mas quando confiamos no seu caráter, descobrimos que ele sempre tem um propósito. Por exemplo, o perdão pode parecer difícil, até impossível. Perdoar alguém que nos feriu profundamente exige coragem. Mas quando obedecemos, encontramos liberdade. Descobrimos que o perdão não só cura relacionamentos, mas também cura o nosso próprio coração. E como isso se aplica na prática? Amar a Deus ao obedecer aos seus mandamentos significa viver cada dia com integridade. Nas relações, significa escolher palavras bondosas em vez de críticas destrutivas, ser generoso em vez de egoísta e buscar reconciliação em vez de guardar mágoa. Na vida pessoal, significa colocar Deus em primeiro lugar, acima das distrações, dedicar tempo à oração e à leitura da sua palavra, mesmo quando sentimos que não temos tempo. E no trabalho, significa agir com honestidade e excelência, não porque alguém está observando, mas porque fazemos tudo para a glória de Deus. Mas aqui está o mais importante. Não estamos sozinhos nesse caminho.
Deus não nos pede que obedeçamos com nossas próprias forças. O seu Espírito Santo nos dá poder, sabedoria e o desejo de andar em obediência. E quando fazemos isso, algo lindo acontece. Nosso coração começa a mudar. O que antes parecia um peso se transforma em um privilégio. Obedecer deixa de ser uma lista de regras e passa a ser uma expressão de amor ao nosso Criador. Então, como você enxerga hoje os mandamentos de Deus? Como um fardo ou como um presente? Talvez seja a hora de mudar essa perspectiva. Peça a Deus que te mostre o seu amor através da sua palavra. Que Ele transforme sua obediência em um deleite. Porque quando obedecemos a Deus por amor, não apenas honramos o seu nome, mas também experimentamos uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Seus mandamentos não são pesados, porque o amor dele muda tudo. Então hoje, dê um passo em direção a essa liberdade. Pergunte a si mesmo, que área da minha vida precisa se alinhar com a vontade de Deus? E então, entregue-a a Ele com confiança, sabendo que Ele sempre tem o melhor para você. Número 7, João 14, versículo 21. Obedecer para ver a manifestação de Deus. Jesus fez uma promessa extraordinária. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pense nisso por um momento. O Deus do universo, o Criador de tudo, promete se manifestar a você, a mim, a qualquer um que o ame e demonstre esse amor por meio da obediência. Isso não é algo abstrato, nem reservado a alguns poucos privilegiados. É um convite aberto, direto e cheio de amor para todos nós que estamos dispostos a segui-lo de todo o coração. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava se preparando para deixar fisicamente os seus discípulos, mas os tranquilizou com uma promessa. Eles não estariam sozinhos. Ele garantiu que sua presença seria ainda mais próxima, mais pessoal, para aqueles que vivessem em obediência. O que isso significa? Que nossa obediência não apenas reflete nosso amor por Ele, mas abre a porta para um relacionamento mais profundo e mais tangível com Cristo. É como se Jesus dissesse: se você me seguir, se confiar no que eu digo, verá coisas que nunca imaginou. Agora, como Deus se manifesta em nossa vida? Às vezes pensamos em grandes milagres ou sinais visíveis, mas sua manifestação nem sempre acontece de forma espetacular. Muitas vezes, ela é mais sutil, mas igualmente poderosa. Pode ser aquela paz inexplicável no meio da tempestade, quando tudo parece desmoronar, mas você sabe que Ele está com você. Pode ser aquele momento em que você lê a Bíblia e um versículo fala direto ao seu coração, como se Deus estivesse respondendo a uma pergunta que você carrega há muito tempo. Ou talvez seja aquela direção silenciosa, aquela certeza interior de que você está no caminho certo, mesmo sem ter todas as respostas. Deus também se manifesta através de sua direção nas decisões que tomamos. Já sentiu que Ele está te levando por um caminho específico, mesmo sem entender o motivo? Aquelas portas que se abrem ou se fecham no momento exato. Aquelas pessoas que chegam à sua vida quando você mais precisa. Tudo isso é parte do seu amor manifestado. Nem sempre é óbvio no início, mas quando você obedece, percebe que Ele te guiou o tempo todo. Mas aqui está o ponto-chave. A obediência não é para ganhar o amor de Deus. O amor dele por nós é incondicional. A diferença é que quando obedecemos, nosso coração se alinha ao dele. Ficamos mais sensíveis à sua voz, mais receptivos à sua presença. É como sintonizar um rádio. O sinal sempre está lá, mas só ouvimos claramente quando ajustamos a frequência. E essa frequência é a obediência. Isso não significa que obedecer seja sempre fácil. Muitas vezes, obedecer a Deus significa renunciar aos nossos próprios planos, às nossas próprias ideias de como as coisas deveriam ser. Mas vale a pena. Cada passo de obediência, por menor que seja, nos aproxima mais do coração de Deus. E quanto mais perto estamos dele, mais experimentamos seu amor, sua paz, sua direção.
É um ciclo belo. Obedecemos porque o amamos e, ao obedecer, experimentamos mais do seu amor. E isso nos leva a amá-lo ainda mais. Hoje, eu te convido a refletir. Qual área da sua vida precisa se alinhar mais à vontade de Deus? Talvez seja perdoar alguém, tomar uma decisão baseada em princípios bíblicos, ou simplesmente dedicar mais tempo à sua palavra. Seja o que for, dê esse passo com fé, porque a promessa de Jesus é clara. Ele se manifestará. E quando ele faz isso, nossa vida nunca mais é a mesma. Obedecer não é um peso, é uma porta para um relacionamento mais profundo com o Deus que te ama mais do que você pode imaginar. Número 8, 1 de João 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, antes que fizéssemos qualquer coisa, antes mesmo de sabermos quem ele era, antes de sequer tentarmos buscá-lo, seu amor já estava lá, estendido em nossa direção. João expressa isso com uma simplicidade que nos desarma. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você percebe a profundidade disso? Não é um amor que depende da nossa capacidade, das nossas ações ou de quão bons podemos ser. É um amor que nasce nele, que começa em seu coração, não no nosso. A lógica humana diz que para sermos amados, precisamos fazer algo, provar algo. Mas o amor de Deus não segue essa lógica. Ele nos amou quando não tínhamos nada a oferecer, quando estávamos distantes, quando nem sequer pensávamos nele. Romanos 5 deixa isso claro. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isso significa que o amor de Deus não está condicionado à nossa perfeição. É um amor que quebra barreiras, que transcende nossas falhas, e isso nos liberta. Esse amor muda tudo. Saber que Deus tomou a iniciativa transforma a forma como nos relacionamos com Ele. Já não se trata de tentar conquistar seu favor, porque esse favor já é nosso. É como um pai que ama seu filho antes mesmo que ele possa fazer algo para merecer esse amor. Assim é Deus conosco. Isso nos liberta do perfeccionismo religioso, daquela sensação de que precisamos fazer tudo certo para sermos aceitos. O amor dele não depende do que fazemos, depende de quem ele é. E ele é amor. Então, como responder a um amor tão incrível? Não podemos conquistá-lo, mas podemos refletir esse amor. Quando alguém nos ama de forma tão profunda e incondicional, a reação natural é amar de volta, não por obrigação, mas por gratidão. Obedecemos não por medo, mas porque queremos agradar aquele que nos amou primeiro. E esse amor não fica apenas entre nós e Deus. Ele transborda para os outros. Se Deus nos amou assim, como não amar o nosso próximo? Como João também afirma, não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos aqueles que estão ao nosso redor. Mas esse amor também nos impulsiona a buscar mais dele. Quando sabemos que alguém nos ama, queremos estar perto, conhecer melhor, passar tempo juntos. O mesmo acontece com Deus. Seu amor nos convida à comunhão, a buscá-lo em oração, em sua palavra, em cada aspecto da vida. Não porque temos que fazer isso, mas porque queremos. É uma resposta natural a um amor que nos preenche. Viver conscientes desse amor muda nossa forma de encarar a vida. Nos dá segurança, porque sabemos que nada pode nos separar desse amor. Nos dá alegria, porque não importa o que enfrentemos, o seu amor nos sustenta. E nos dá identidade, porque somos filhos amados de Deus. Isso significa que não importa o que o mundo diga, o que os outros pensem, ou até mesmo o que pensamos sobre nós mesmos nos momentos mais sombrios. O amor dele nos define. Hoje te convido a parar por um momento e refletir. Deus te amou primeiro. Antes que você fizesse qualquer coisa, antes de pensar nele, ele já havia decidido te amar. Como você vai responder a esse amor? Talvez seja adorando-o, obedecendo-o, dando um passo de fé,
Cada ato de amor para com ele e para com os outros é uma resposta a um amor que começou no coração dele. Um amor que nunca falha, nunca se esgota e nunca deixa de te buscar. Número 9. Deuteronômio 10, versículo 12. O que Deus pede: reverência, caminhos retos e serviço. Deus nos mostra de forma clara o que espera de nós em sua palavra. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Esse chamado não é um mandamento vazio, nem uma lista pesada de regras. É um convite a um relacionamento transformador, a viver com reverência, amor e serviço que refletem o caráter de Deus. O que Deus pede não é mais do que uma resposta natural ao imenso amor que Ele já nos deu. Temer a Deus é o primeiro passo, mas não significa ter medo como se Ele fosse alguém de quem devemos fugir. Pelo contrário, temer a Deus é reconhecer quem Ele é: santo, perfeito, soberano. É um temor reverente, como o respeito que um filho sente por seu pai. Você sabe que ele te ama, mas também sabe que ele merece seu respeito porque tem autoridade e sabedoria que você ainda não tem. Esse temor não nos afasta de Deus, nos aproxima. Nos leva a desejar viver em obediência, porque compreendemos sua grandeza e sua bondade. E aqui está a chave: o temor a Deus não oprime, liberta, nos protege de cair em caminhos que nos destroem e nos guia à sabedoria divina. Andar nos caminhos de Deus é mais do que seguir regras, é viver uma vida que espelha o seu caráter. E isso, às vezes, é um desafio, porque envolve ser honesto em um mundo onde mentir é fácil, ser justo quando outros escolhem a corrupção e ser compassivo até com quem não merece. Mas esse caminhar é uma evidência de que realmente amamos a Deus. Amá-lo não é apenas dizer com palavras, é demonstrar com a vida. É escolher perdoar quando guardar mágoa parece mais fácil. É ajudar o necessitado quando o mais fácil seria ignorar. É buscar ser fiel em tudo, nos relacionamentos, nas finanças, nas atitudes diárias. Por que fazemos isso? Porque nosso amor por Ele nos move a querer refletir quem Ele é. O serviço a Deus, então, não é um peso, é um privilégio, mas não é um serviço mecânico, feito por costume ou para cumprir uma obrigação. É um serviço que nasce do coração, de um desejo genuíno de agradar ao Senhor. Servir a Deus não acontece apenas dentro das paredes de uma igreja. É algo que vivemos todos os dias. Quando cuidamos da nossa família, quando trabalhamos com integridade, quando mostramos bondade a quem precisa. Cada pequeno ato de serviço reflete nosso compromisso com Ele. E o mais bonito é que, ao servir, não apenas abençoamos os outros, somos nós também transformados. Nosso caráter amadurece, nossa alegria aumenta e nosso relacionamento com Deus se fortalece. Deus não nos pede coisas impossíveis, Ele pede que o reconheçamos por quem Ele é, nosso Criador, nosso Pai, nosso Salvador. Ele nos chama a viver com reverência, a caminhar nos seus caminhos, a amá-lo com tudo o que somos e a servi-lo com alegria. Essas não são tarefas separadas, são expressões de uma vida rendida a Ele. E quando respondemos a esse chamado, não apenas experimentamos a plenitude que vem de andar em Sua vontade, mas também nos tornamos testemunhos vivos de Sua graça e poder. Hoje, pergunte a si mesmo: você está vivendo como Deus espera? Você o teme com reverência? Está andando em seus caminhos? Está refletindo seu amor em sua vida diária? Está servindo a Deus com todo o seu coração? Se houver áreas que precisam ser entregues, entregue-as hoje. Deus não te pede perfeição, apenas um coração disposto. E Ele promete caminhar com você nesse processo, te fortalecer e te encher de sua paz, enquanto você responde ao seu chamado. Número 10.
Mateus 6, versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus. Jesus nos chama a viver de uma forma radicalmente diferente quando diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em um mundo que nos ensina a buscar primeiro nossas próprias metas, nossos desejos e nossa comodidade, esse ensinamento parece totalmente contracultural. Mas Jesus não está apenas dando um conselho. Ele está revelando o segredo para viver com paz, propósito e verdadeira satisfação. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar não significa que nossas necessidades não importam, mas que confiamos que Deus já cuida delas enquanto nos concentramos no que é eterno. Buscar o reino de Deus significa reconhecer sua autoridade sobre nossa vida. É aceitar que Ele é o Rei e que seus princípios devem guiar nossas decisões. Não é algo abstrato ou distante, é algo que se reflete em nossas ações diárias. Como tratamos os outros, como administramos nosso tempo, como decidimos nossas prioridades. O reino de Deus é construído sobre valores como justiça, misericórdia e verdade. Quando escolhemos perdoar em vez de guardar rancor, quando ajudamos o necessitado em vez de ignorar, quando falamos com honestidade em vez de buscar atalhos fáceis, estamos buscando o seu reino. E isso não se limita às ações, também diz respeito à nossa atitude interior. Viver buscando sua justiça significa entregar a Ele nossas preocupações. Em Mateus 6, Jesus fala de coisas tão básicas como a comida e a roupa. Ele sabe que nos preocupamos com o que precisamos para viver, mas nos lembra de algo belo: o Deus que cuida das aves e veste os lírios do campo também cuidará de nós. Quantas vezes nos angustiamos por coisas que, no fim, Deus já tinha resolvido? Quando colocamos nossa fé em sua provisão, deixamos de viver ansiosos e começamos a experimentar uma paz que o mundo não pode oferecer. Isso não significa que deixamos de trabalhar ou de nos esforçar, mas muda a motivação do nosso coração. Trabalhamos com diligência, mas não com espírito de aflição, pois confiamos que Deus proverá o que realmente precisamos. E aqui está o mais incrível: quando priorizamos seu reino, Ele não apenas nos dá o essencial, Ele também nos alinha com seu propósito eterno. Vemos nossas vidas ganharem um impacto eterno, muito além do que poderíamos imaginar. Mas buscar primeiro o reino de Deus não é uma decisão feita uma única vez. É uma escolha diária. A cada manhã, a cada momento, temos a oportunidade de escolher o que virá em primeiro lugar na minha vida hoje. Isso nos leva a reavaliar nossas prioridades. Em que estamos investindo nosso tempo? Para onde estão indo nossos recursos? Em que temos colocado nossa energia? Talvez isso signifique começar o dia com uma oração, pedindo a Deus que guie nossas decisões. Ou talvez seja usar a sua palavra como um filtro para discernir se nossos planos e metas estão alinhados com a sua vontade. Colocar Deus em primeiro lugar não é fácil, num mundo que constantemente compete por nossa atenção, mas é um chamado cheio de promessas. Jesus garante: se buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça, tudo o mais nos será acrescentado. Isso significa que nossas necessidades, nossos sonhos e até nossas preocupações encontram seu lugar certo quando Deus ocupa o primeiro lugar. Hoje, dê um passo em direção a essa vida de fé. Peça a Deus que te mostre como priorizar o reino dele nas pequenas e grandes decisões. Porque quando ele está no centro, tudo o mais se alinha. E é aí que encontramos a paz e a plenitude que tanto buscamos. Número 11, Josué 22, versículo 5. A importância da constância no nosso amor e serviço a Deus mesmo, em meio aos desafios. Amar a Deus não é algo que fazemos apenas nos momentos fáceis. É uma decisão que precisamos tomar dia após dia, mesmo quando as coisas não acontecem como esperamos. Quando Josué disse ao povo:
Tão somente cuidai com diligência de cumprir o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos apegueis a ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ele não falava de um amor superficial, mas de um amor que permanece, que persevera, porque amar a Deus de todo o coração não é um compromisso temporário, é um estilo de vida. Pense por um momento. O povo de Israel acabava de conquistar a terra prometida. Tinham presenciado milagres, vitórias e o cumprimento de promessas. Mas Josué sabia algo importante. O maior perigo não estava nas batalhas, e sim na complacência que pode surgir depois delas. Quantas vezes, após uma vitória espiritual ou um tempo de bênção, abaixamos a guarda? Josué os lembrava de que a verdadeira prova do amor a Deus não está apenas em começar bem, mas em permanecer fiéis no caminho, mesmo quando as emoções ou as circunstâncias não ajudam. A perseverança no amor a Deus exige diligência. Não é algo que simplesmente acontece. Requer decisão, esforço e, acima de tudo, uma dependência constante dele. Porque sim, haverá dias em que não teremos vontade de orar, em que as Escrituras parecerão distantes, ou em que servir a Deus parecerá um peso. Mas é nesses momentos que a firmeza do nosso amor é provada. Não é um amor baseado em sentimentos, mas em convicções. É o tipo de amor que diz: Senhor, eu te seguirei, mesmo quando não entender, mesmo quando não enxergar o caminho com clareza. Então, como cultivamos um amor perseverante? Primeiro, por meio da disciplina espiritual. Isso significa ter tempos regulares de oração e leitura da palavra, mesmo quando não sentimos vontade. Às vezes, buscamos experiências emocionantes com Deus, mas o que precisamos mesmo é constância. É na rotina diária que nosso amor por Ele se fortalece. Segundo, caminhando em seus caminhos, aplicando os princípios bíblicos em todas as áreas da nossa vida. Como tratamos a família, como agimos no trabalho, como nos posicionamos nas decisões do dia a dia. Terceiro, servindo a Deus com sinceridade. O serviço ao Senhor não é apenas um ato externo, é uma expressão tangível do nosso amor por Ele. Seja ajudando alguém em necessidade, compartilhando nossa fé, ou simplesmente demonstrando bondade, cada ato de serviço glorifica a Deus e fortalece nosso compromisso com Ele. A perseverança não apenas honra a Deus, ela transforma nossa vida. Tiago nos ensina que as provações produzem paciência, e essa paciência nos leva à maturidade. Um coração que se mantém firme mesmo nas dificuldades se fortalece. A fé se aprofunda. E nosso caráter passa a refletir mais a Cristo. Além disso, nossa perseverança impacta quem está ao nosso redor. Quando os outros veem uma fé constante, um amor que não desiste, eles se inspiram a buscar a Deus da mesma forma. Hoje, te convido a refletir. Você está cuidando da sua relação com Deus com a mesma diligência com que cuida de outras áreas da sua vida? Se existem áreas onde você baixou a guarda, não é tarde para recomeçar. Lembre-se, perseverar não significa nunca falhar. Significa levantar a cada queda e continuar avançando. Porque no fim, amar a Deus com um coração perseverante não apenas traz estabilidade e maturidade, mas também nos aproxima daquele que sempre foi fiel. E essa é uma recompensa que vale qualquer esforço. Número 12, Salmo 73, versículos 25 e 26. Encontrar plenitude em Deus, nossa porção eterna. O salmista diz com uma sinceridade que toca o coração: quem mais tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti. Essas palavras de Asaf no Salmo não são apenas um belo poema.
são um clamor profundo da alma, uma declaração de alguém que entendeu que nada neste mundo se compara à presença e ao amor de Deus. E sendo honestos, quantas vezes já buscamos satisfação em coisas passageiras apenas para perceber que o vazio ainda estava ali? Asaf chegou a essa verdade depois de uma luta interna, um conflito que muitos de nós enfrentamos. Ele olhou ao seu redor e viu a aparente prosperidade dos ímpios, pessoas que não buscavam a Deus e, mesmo assim, pareciam ter tudo o que desejavam. Isso o frustrou, até que entrou na presença de Deus. Foi nesse momento que sua perspectiva mudou. Ele entendeu que, embora a vida possa parecer injusta, as coisas terrenas não são o que realmente importa. É em Deus que encontramos plenitude, uma plenitude que não depende das circunstâncias, mas de quem Ele é. Quando o salmista diz que Deus é sua porção, ele está fazendo uma declaração poderosa. Uma porção é aquilo que nos satisfaz, o que preenche a nossa vida. Mas aqui está o problema. Muitas vezes, procuramos nossa porção em coisas que não podem nos sustentar. Dinheiro, sucesso, relacionamentos, ou até mesmo em coisas boas, como a família. Nenhuma dessas coisas pode preencher o vazio que só Deus pode completar. Essas são bênçãos, presentes de Deus, mas não são Deus, e quando colocamos essas coisas no lugar que só pertence a Ele, acabamos frustrados e decepcionados. O salmista também reconhece sua própria fragilidade. A minha carne e o meu coração desfalecem. Você já se sentiu assim? Momentos em que tudo parece pesado demais, quando parece que não vai conseguir continuar? Mas então vem a declaração que muda tudo. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Asaf não nega sua fraqueza, mas sabe que Deus é sua força. Quando tudo falha, Ele permanece. Quando nossas forças acabam, Ele nos sustenta. Essa é a beleza de ter Deus como nossa porção. Não depende do que fazemos, nem de como nos sentimos. Depende da fidelidade dEle. E isso nos leva a uma verdade que transforma. Escolher Deus acima de todas as coisas nos liberta. Nos liberta da necessidade constante de buscar satisfação naquilo que nunca poderá nos satisfazer. Nos dá uma perspectiva eterna, uma paz que não se abala com as tempestades da vida. Porque no fim, tudo o que é terreno é passageiro. Mas Deus é eterno. Seu amor, sua presença, sua promessa de estar conosco nunca mudam. Hoje você pode fazer essa declaração sua. Senhor, Tu és a minha porção, Tu és a minha plenitude. É um ato de entrega, de reconhecer que fora dele nada desejamos. Mas não é uma decisão única, é uma escolha diária. Cada vez que as tentações do mundo chamarem, cada vez que as preocupações tentarem te dominar, lembre-se dessas palavras. Repita em oração. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Tu, Senhor, és a minha rocha e a minha porção para sempre. Deus é a nossa herança eterna. Quando entramos em Sua presença, encontramos uma alegria que nenhum bem deste mundo pode oferecer. Como diz o Salmo 16, na Tua presença há plenitude de alegria, delícias perpétuas à Tua direita. Então, solte o que é temporário. Apegue-se ao que é eterno, porque é em Deus e somente nele que está a verdadeira plenitude que sua alma tanto deseja. Número 13. Provérbios, 3 versículos, 5 e 6. Render nossas decisões à sabedoria divina. Confiar em Deus não é apenas uma frase bonita que dizemos quando tudo está bem. É um convite constante a soltar o controle e reconhecer que mesmo quando não entendemos o caminho, a direção dele é perfeita. O livro de Provérbios nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras não são apenas um conselho, são uma promessa.
uma promessa de que quando rendemos nossas decisões a Deus, encontramos paz, clareza e propósito. Mas sejamos honestos, muitas vezes é difícil confiar, não é? Queremos ter todas as respostas, controlar cada detalhe, garantir que tudo aconteça como planejamos. E sem perceber, essa necessidade de controle nos enche de estresse, ansiedade e cansaço. Tentamos nos apoiar em nossa própria sabedoria, mas nossas forças são limitadas, nossa visão é parcial e, no fim, ficamos ainda mais frustrados. Deus, por outro lado, nos convida a soltar esse peso, a reconhecer que não precisamos fazer tudo sozinhos, porque Ele, que tudo sabe e tudo pode, está disposto a nos guiar. Não te estribes no teu próprio entendimento. É fácil dizer, mas difícil viver, certo? Confiar em Deus exige humildade. E a humildade começa quando reconhecemos que não sabemos tudo. Às vezes achamos que temos o controle da situação, que entendemos o panorama completo, mas nossas decisões, quando não consultamos a Deus, costumam ser influenciadas por emoções passageiras ou por uma visão limitada. Deus, no entanto, vê o que nós não conseguimos ver. Ele conhece cada detalhe, cada consequência, cada resultado. Sua direção é perfeita porque sua sabedoria é infinita. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos não significa buscá-lo apenas nas grandes decisões, como trocar de emprego ou se casar, mas incluí-lo em cada passo, mesmo nos menores. Talvez seja começar o dia perguntando: Senhor, como posso te honrar hoje? Como devo lidar com essa conversa difícil? Como posso usar meu tempo para te glorificar? Quando fazemos isso, fortalecemos nosso relacionamento com Ele e aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais do seu Espírito Santo. E a promessa que acompanha essa dependência é maravilhosa. Ele endireitará as tuas veredas. O que isso significa? Que mesmo quando o caminho parece incerto ou confuso, Deus o alinha. Ele remove os obstáculos desnecessários, nos dá clareza em meio à incerteza e, acima de tudo, nos conduz ao propósito que Ele tem para nós. Talvez a gente não entenda sempre sua maneira de agir, mas podemos confiar que seu plano é sempre bom. Viver essa verdade não é algo que acontece de uma hora para outra, é um processo diário. Todos os dias precisamos decidir render nossas decisões a Deus, soltar o controle e confiar que a direção dele é melhor que a nossa. Pode não ser fácil no começo, porque a tentação de confiar em nossas próprias forças sempre estará presente. Mas com cada passo de fé, com cada decisão entregue, experimentamos a paz que vem de saber que não estamos sozinhos. Hoje, eu te convido a refletir. Existem áreas da sua vida onde você ainda está tentando ter o controle. Talvez em seus relacionamentos, finanças ou até nos seus sonhos para o futuro. O que quer que seja, entregue isso a Deus. Diga: Senhor, reconheço que não posso fazer isso sozinho, eu preciso de Ti. Dirige os meus passos, endireita o meu caminho. Porque quando confiamos nele de todo o coração e deixamos de nos apoiar em nosso próprio entendimento, encontramos o descanso e a segurança que só a sabedoria de Deus pode nos dar. Número 14, Salmo 119, versículo 12. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e de todo o coração o buscam. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e de todo o coração o buscam. Essas palavras do Salmo nos revelam algo extraordinário. A verdadeira felicidade, aquela que é profunda e não depende das circunstâncias, vem de buscar a Deus com um coração sincero e inteiro. Quando o salmista fala de bem-aventurança, ele não está se referindo a uma alegria superficial ou momentânea. Ele fala de uma bênção que transforma a vida de dentro para fora, que traz paz, propósito e comunhão com o Criador. Buscar a Deus de todo o coração não é um ato superficial. Não é algo que fazemos por obrigação ou por rotina, mas porque o desejamos.
É um anseio constante de conhecê-lo mais, de ouvir sua voz, de viver segundo sua vontade. E isso não é algo que acontece de uma hora para outra. Requer tempo, decisão e, acima de tudo, uma atitude de entrega. Quando o salmista fala em guardar os seus testemunhos, ele está se referindo a valorizar a palavra de Deus, não apenas na mente, mas no coração. É vivê-la, praticá-la, permitir que transforme cada área da nossa vida. Agora, buscar a Deus com integridade não significa ser perfeitos. Muitas vezes pensamos que, para nos aproximarmos de Deus, precisamos ter tudo em ordem. Mas isso não é verdade. Integridade significa sinceridade, significa vir até Ele tal como somos, com nossas fraquezas, lutas e falhas, mas com um coração disposto. É como uma criança que corre para os braços do pai, mesmo suja ou cansada, porque sabe que o pai a ama. Deus não busca perfeição, Ele busca autenticidade. Um coração não dividido, que não apenas o confesse com palavras, mas que o honre com ações. Quando buscamos a Deus dessa forma, experimentamos bênçãos que vão além do material. Uma das maiores bênçãos é a comunhão íntima com Ele. Quanto mais o buscamos, mais o conhecemos. Sua palavra se torna viva, nos guia, nos fortalece, nos dá clareza no meio da confusão e paz no meio da tempestade. Porque quando andamos segundo a sua vontade, evitamos muitos tropeços e decisões erradas. É como caminhar num caminho iluminado, sabendo que não estamos sozinhos. E junto com a paz vem o gozo, mas não um gozo comum, e sim um que permanece mesmo em meio às provações. Porque, quando buscamos a Deus com sinceridade, nossa alegria não depende das circunstâncias, e sim da certeza de que estamos em suas mãos. Esse é o gozo que teve o salmista, aquele que ele declara com tanta convicção em cada verso do salmo. É um gozo que brota do entendimento de que estamos alinhados com Deus, de que estamos vivendo por algo muito maior do que nós mesmos. A busca por Deus não é algo que tem fim. É um caminho contínuo, uma decisão diária de nos aproximarmos dele, de confiar-lhe o nosso coração, nossas decisões, nossa vida inteira. E a cada dia que fazemos isso, experimentamos mais da sua bondade, mais da sua fidelidade. Ser bem-aventurado não é um estado passageiro. É o resultado de uma vida de busca constante. Hoje, te encorajo a tomar essa decisão. Busque a Deus de todo o seu coração. Não importa onde você esteja ou como esteja se sentindo, vá até Ele com sinceridade. Abra sua palavra. Permita que Ele fale com você. Permita que Ele transforme a sua vida. Porque quando você faz isso, não apenas encontra paz e direção, você encontra o próprio Deus, que é a fonte de toda bênção.